Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Chegou o momento, amigo ouvinte, que Deus decidiu libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Em Êxodo 3, verso 7, lemos: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus havia esperado, amigo ouvinte, cerca de 400 anos para libertar o povo de Israel. Um dos motivos que encontramos no texto bíblico, em Gênesis 15:16, Deus estava durante este período também dando uma oportunidade para que as nações pagãs se arrependessem das suas impiedades, dos seus crimes hediondos. Obviamente não era plano de Deus que o povo de Israel ficasse cativo, mas Deus permite que a história siga o seu curso normal. E Deus permitiu que isso acontecesse porque Deus respeita as decisões dos seres humanos. E obviamente Deus havia mandado inicialmente José e depois os seus familiares para o Egito, porque Deus com isso preservou o mundo de uma fome terrível, e Deus acabou abençoando o Egito, abençoando os descendentes de Jacó, para que eles pudessem fazer a diferença naquela sociedade pagã na qual eles se encontravam. Porém, obviamente, Satanás sabia disso, e Satanás fez com que o povo de Israel acabasse sendo escravizado. Porém, Deus pode tirar tragédias, pode tirar bênçãos de tragédias, né? E Deus, ao longo deste período, por 400 anos, ele foi dando oportunidades para as nações pagãs, a fim de que elas pudessem se arrepender dos seus crimes hediondos. Até que chegou o momento em que Deus se manifestou de uma forma muito singular, de uma maneira sobrenatural. Deus aparece para Moisés, como lemos em Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente que não se queimava. E ali Deus promete que usaria Moisés como seu instrumento para promover o retorno dos israelitas, para que eles fossem libertos da escravidão egípcia e pudessem começar uma vida nova ao lado de Deus. Porém, amigo ouvinte, Deus desejava mais do que simplesmente libertar o seu povo e conduzi-lo à terra prometida, que ele havia prometido, Deus havia prometido a Abraão, dar a sua descendência a terra de Canaã. Deus queria sim muito libertar o seu povo e conduzi-lo para uma terra muito melhor. Porém, Deus desejava algo mais. Deus queria, além de libertar o seu povo, Deus queria fazer justiça por seu povo. Por muitos anos os israelitas trabalharam de forma escrava sem receberem devidamente por isso. Então, de acordo com Êxodo 3:21, Deus fez com que os egípcios dessem muitos bens, incluindo ouro, prata, para que, como uma forma de pagamento pelos anos de trabalho que os israelitas haviam prestado para os egípcios. Só que, além disso, Deus tinha um outro propósito muito, muito importante. Ao libertar o povo de Israel do Egito, Deus queria formar uma comunidade que servisse de modelo para as nações pagãs. Ao Israel servir de modelo para as nações pagãs, por meio de Israel, Deus evangelizaria e abençoaria o mundo. Este era o propósito de Deus. E uma das formas de Deus abençoar o mundo foi dando ao mundo o conhecimento dos valores morais de Deus e do estilo de vida ético que Deus propõe para todos os seres humanos. E foi por isso que Deus deu especialmente o Decálogo, os 10 mandamentos para Israel, de uma forma escrita, obviamente,
porque a lei moral já existia desde sempre, sempre que existiu Deus, existiu moralidade. Então, de forma escrita, Deus dá os 10 mandamentos para que o povo volte a se lembrar desses valores morais que eles perderam, obviamente, no período de escravidão no Egito. E Deus dá esses 10 mandamentos de forma escrita para que o povo, ao obedecer a esses mandamentos e serem abençoados por Deus, pudessem motivar outras nações pagãs a seguirem esse estilo de vida ético. Os mandamentos não eram uma forma, amigo ouvinte, de salvação para ninguém, porque o que lembrava o pecador de que ele poderia viver era o sacrifício do cordeiro. O plano de salvação sempre foi um só. Então, se você ouviu alguém dizer que a salvação era pela lei no Antigo Testamento e pela graça no Novo, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Deus nunca teve mais do que um plano de salvação. Foi apenas um. Então, os mandamentos nunca tiveram o propósito de salvar, mas mostrar para as pessoas o estilo de vida ético que Deus propõe para aqueles que Ele salva por sua graça. E amanhã vamos fazer uma breve análise desses mandamentos, para que você e eu possamos ver o que Deus intencionava transmitir às nações pagãs por meio do seu povo e o que Deus deseja transmitir para o mundo secular de hoje por meio do seu povo. Espero contar com a sua companhia no estudo de amanhã. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.